Métodos que Jesus usou com os 12 discípulos, depois dos 70 discípulos, né? Esse método que ele utilizou tá lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Então, ele utilizou de recrutamento. Jesus recrutou 12 discípulos para que cuidassem das multidões permanentemente. Então, ele era sempre cercado a princípio, ele escolheu 12 discípulos, e à medida que ele ia ensinando, o tempo ia passando, ele começou a ser cercado por multidões, e as multidões o seguiam. Então, ele também comissionou os 12 para que ajudassem no cuidado com as multidões, né, com as pessoas que estavam ali seguindo ele. A associação, o objetivo era manter os discípulos junto a ele, a fim de treinar homens para o evangelismo. Então, ele fez uma associação, né? Formou um grupo onde ele estava o tempo todo junto com os discípulos, né? Dormia, andava, entrava na cidade, saía das cidades, era o tempo todo junto daqueles discípulos, né? A fim de treinar eles para o evangelismo, para passar a mensagem para o mundo. Consagração. A primeira exigência feita por Jesus e seus seguidores foi a de que quisessem lhe obedecer, era a lealdade, e atuava pacientemente muitas das falhas humanas deles. Então, Jesus ele exigia lealdade, ele exigia obediência, né? Onde estava trabalhando, o próprio Cristo trabalhava com o tempo nas falhas humanas que haviam nos discípulos, né? Desde que eles estivessem junto a Cristo, que eles estivessem leais a Cristo, pouco a pouco aquelas falhas de temperamento e caráter iam sendo moldadas à vontade de Deus. Transmissão. Os seguidores de Cristo precisavam ter a sua vida mediante a habitação do Espírito Santo. Ou seja, Cristo ele transmitiu o Espírito Santo aos discípulos. E os discípulos, por sua vez, na ausência de Cristo, né, quando Cristo retornasse ao céu, também fariam. Também, né, estariam junto com as pessoas. Demonstração. Jesus demonstrava a espécie de vida que ele queria que o povo tivesse. Então, Jesus ele demonstrava com um exemplo, né, junto com os discípulos vendo como Jesus tratava as pessoas, né, demonstrava a espécie de vida que Deus queria que as pessoas vivessem. Delegação. Jesus partilhou de sua responsabilidade. As instruções deveriam ser compartilhadas para que pudessem continuar a obra depois que eles fossem embora. Então Jesus ele partilhou a responsabilidade que Jesus tinha era de transmitir o evangelho, né? Então Jesus partilhou essa responsabilidade que ele tinha com os discípulos, né? E também ao enviá-los e eles retornarem maravilhados, porque os demônios submetiam-se a ele, ele pôde ver o resultado, né, do treinamento, daquele pequeno treinamento que estavam tendo. Supervisão, eles estabeleceu as normas de ouvir os relatos dos discípulos, as experiências, sucesso e fracasso, examinando as ações e reações deles. É como eu falei, e reprodução era o objetivo final de Jesus, produzir vida semelhante a deles. Então, esse era o objetivo final, reproduzir, ter vidas semelhantes à vida de Cristo, que esse era o objetivo que Jesus tinha com o ensino. Ensinando o que Jesus ensinou. O que os crentes, os cristãos, ensinaram enquanto eles cumpriam a missão. Eles ensinaram os evangelhos, eles viveram o livro de Atos e ensinaram também as epístolas, principalmente Paulo. Exemplos de mestre. Apolo. Ora chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João.
Aquila e Priscila. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Aquila o ouviram, levaram-no consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Paulo, como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil que seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Pedro, não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram, importa antes obedecer a Deus do que a homens. Então são esses os exemplos de mestres, Apolo, Aquila e Priscila, Paulo e Pedro, né? Pessoas que ensinaram os evangelhos, as epístolas, e viveram o livro de Atos as pessoas, né? Tipos de professores na obra do ensino cristão. Existem os aptos, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. E existem os inaptos, os não aptos, porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Então existem dois tipos de pessoas, né, de professores no ensino cristão. Os aptos, aquelas pessoas que já estão prontas, e os inaptos, os que não estão prontos, os que eram para ser mestres, os que não se desenvolveram, os que não cresceram na fé, os que precisam de alimento sólido e mas que precisam de alimentos sólidos. Os que precisam de leite e que já eram para estar comendo alimentos sólidos. Aí, sem mestre, as pessoas não salvas são como ovelhas sem pastor. Elas não entendem o caminho. Até os crentes têm problema sem o ensino apropriado. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. As pessoas devem ser trazidas a uma relação pessoal com Deus através de Jesus. Seu método para alcançar esse propósito é usar a igreja e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para que a glória seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então é papel da igreja, a responsabilidade do ensino cristão, um ensino sadio para as pessoas. A quem nós ensinamos? A todas as nações, ou seja, os incrédulos. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A homens fiéis, e que de mim ouvistes de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, nós ensinamos a todas as nações, aos incrédulos e a homens fiéis. Palavras de advertência que estão na Bíblia sobre a questão do ensino, né, de como ensinar. O ensino deve ser baseado na palavra de Deus, não na doutrina dos homens. Respondeu-lhes bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Os mestres devem viver o que eles ensinam. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deves furtar e furtas. Tu que dizes que não deve cometer adultério e adulteras. Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos. Tu que te glorias da lei e desonras a Deus pela transgressão da lei. Serão julgados com base no que eles têm ensinado.
Meus irmãos, não sejais muito de vós, mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Haverá falsos mestres dizendo o que as pessoas querem ouvir. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ensinarão por lucro financeiro, porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Não devem aceitar as doutrinas dos falsos mestres, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos prega outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então, são essas as palavras de advertência que estão na Bíblia sobre aqueles que irão ensinar as doutrinas, a palavra de Deus às pessoas, né? E aqui vale a pena a gente refletir sobre isso, né? A questão do o ensino baseado na palavra de Deus, os mestres devem viver o que eles ensinam, que serão julgados com base no que eles têm ensinado, que haverá falsos mestres dizendo o que as pessoas querem ouvir, vejam o que elas precisam ouvir. Ensinarão por lucro financeiro, né? E não, a gente tem a advertência, o conselho da Bíblia, né? O mandamento da Bíblia é que a gente não deve aceitar as doutrinas dos falsos mestres, né? A gente deve aceitar o ensino sadio, o ensino baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus. E aqui está o fim, a referência, né? E o fim do estudo, né? Eu espero que tenham gostado. Eu espero que tenham gostado desse ensino, porque é muito importante, é muito proveitoso um professor, uma pessoa que vai ensinar a outro, saber um pouco de como Jesus ensinava, né? O nosso mestre maior, nosso ajudador, a nossa pessoa que a gente é referência na nossa vida. Então, nós devemos saber como Jesus ensinava, né? Como ele tratava as pessoas, quem eram os discípulos, né? O caráter dos discípulos dele, que eram pessoas comuns, eram pecadores, eram pessoas imaturas e tal. Como ele utilizava, né? As ferramentas que ele utilizava, os elementos que ele agregava ao ensino dele, né? Então, é importante a gente saber dessas coisas, estudar como Jesus fazia. Então, eu espero que o vídeo ele tenha umas poucas falhas, eu espero que tenham gostado e que abaixo na descrição do vídeo vai estar o link, né? Vou tentar postar o link de um questionário de fixação para fixar o ensino, para recordar o ensino, né, dessas coisas, que é importante a gente refletir sobre a prática de Jesus para a gente tentar colocar no nosso ensino, né? No nosso ensino com as pessoas, né? Então, até o próximo vídeo.